anunciada pelo Gustavo Uribe, que conta como pontas de lança ali, professor Magno Malta, Eduardo Bolsonaro. O que é que o senhor projeta para uma CPI tendo como integrantes do PL figuras com esse histórico? Bem, bom dia, Uribe. Eu preferia o ataque da seleção das eliminatórias de 69, que tinha Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu. Por sinal, da seleção toda, 7 eram do Santos, só 7. Das feiras do Saldanha. Mas vamos lá, vamos a essa questão. Eu sou contra, eu acho que não era a hora adequada de fazer uma CPMI, tendo em vista que as investigações, tanto do Ministério Público, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, estão sendo realizadas desde janeiro. Você faz uma CPI quando há um governo inerte, vide a CPI da pandemia, que o governo estava de mãos atadas e contra a vacinação, né? É diferente do caso atual, em que as investigações estão bastante avançadas e o próprio Supremo Tribunal Federal já recebeu mais de 100 réus, aceitou a denúncia mais de acusados que viraram réus. Bem, mas vai ocorrer a CPMI, queira ou não queira. Pode ser, e o Uribe aponta uma questão fundamental, quem é muito importante, quem preside e quem relata, né? São dois cargos fundamentais na CPI. O presidente da sessão, que não vai ser fácil controlar as sessões da CPMI, né? Que é mista, Câmara e Senado, e o relator, que é aquele que primeiro faz as perguntas, né, àquele que foi chamado para depor e que faz o relatório final, que será apreciado pelo plenário. Então são as duas funções mais importantes, o presidente e o relator. A tendência de virar uma bagunça é muito grande, né? Vide as duas últimas momentos que nós vimos na Câmara dos Deputados, bate-bocas, expressões pouco parlamentares, como vai tomar novo, você isso, você aquilo, coisas muito bonitas, muito conservadoras, dito inclusive por mulheres, pela pistoleira dos Jardins, inclusive. Então a questão que se coloca é que ela seja efetivamente uma comissão que colabore, por tabela, com as investigações feitas pela Justiça. E por quê? E concluindo, as pessoas têm de entender o que é uma CPI. Ela tem poderes determinados pela Constituição, mas ela encaminha o seu relatório final para o Ministério Público Federal. Cabe ao Ministério Público Federal acusar ou não aqueles que foram indicados pelo relatório final aprovado pelo plenário. Ela não tem maior autoridade do que isso, uma CPI. Então alguém diz assim, a CPI acabou em pizza. Não, ela encaminha o relatório. Quem pode acabar ou não em pizza, usando uma expressão popular que nasceu no Palmeiras, vale lembrar, cabe ao Ministério Público fazer ou não fazer acusação. Agora, certamente, ela tem 90 dias, vai ser estendida por mais 90, vai ter um semestre, e eu temo que ela acabe dificultando 3 questões fundamentais rapidamente. Uma, a questão do arcabouço fiscal. Outra, o orçamento para o ano que vem. E outra, a questão da reforma tributária, que me parece os 3 temas centrais. O arcabouço deve ser aprovado, tudo indica, nesse semestre, é o que o presidente Arthur Lira diz. A questão da reforma tributária nem precisa dizer da sua importância, nós já falamos tantas vezes e com esforço é possível aprová-lo ano que vem. E o orçamento? O orçamento é vital ao país, né? E tem de ser feito pelo Ministério do Planejamento. Só para dar um dado, o último orçamento feito pelo Paulo Guedes, o gênio da raça, que na verdade é o Pacheco do Essa de Queiroz, né? Nunca foi gênio da raça, nunca escreveu um livro, nunca participou de um debate econômico no Brasil. Ele reservou ao Minha Casa Minha Vida 32 milhões de reais. 32 milhões de reais, a quem nos acompanha, são 2 presentes que ele recebeu da Arábia Saudita. Aquele de 3 milhões de euros, que dá 16,5 milhões de reais. Ou seja, para milhões de brasileiros que querem ter uma propriedade, querem morar, querem ter vida, querem ter qualidade de vida, querem ser cidadão, o Paulo Guedes, o gênio da raça, que nunca escreveu um livro, reservou no orçamento 30 milhões de reais. Daí a importância desse ano discutir no segundo semestre um orçamento adequado, claro, tem as receitas, evidente, precisa ver as despesas, mas adequado ao que o Brasil precisa.